Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade de retornar a esta casa tão querida. Deus possa abençoar grandiosamente a vida do anjo dessa igreja, pastor Orlando Luiz. Deus continue prosperando o seu ministério. Desejar também para o pastor Orlando um feliz dia do pastor, né, irmãos? A todos os pastores dessa igreja que tão carinhosamente apacentam-nos. Deus possa abençoar grandiosamente a vida deles. Louvo a Deus pela vida da irmã Gabriela, que foi canal de bênção para nós estarmos aqui. Que Deus abençoe todos aqueles que estão por trás desse culto, desse trabalho, desta noite, tá bom? Cumprimento todo o corpo de obreiros dessa igreja. Que Deus possa abençoar tanto os que estão à minha vanguarda, quanto os que estão à minha retaguarda. Que Deus abençoe grandiosamente. Faço-me acompanhado da minha princesa Júlia. Deus abençoe a sua vida, meu amor, em nome de Jesus. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, verso de número 6, 7, 8 e 9. Você que encontrou, diga glória a Deus. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem com os olhos e com os ouvidos. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Verso de número 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E você se assenta adorando ao nome de Jesus. Queridos irmãos, eu prometo não cansar a igreja. 30 minutos é o que eu preciso para poder externar aquilo que Deus colocou em meu coração. Peço aos irmãos que redobrem a atenção. Desligue-se agora do colega que está do seu lado. Se desliga do seu celular e foca naquilo que Deus trouxe para nós nessa noite. É bem verdade que o versículo de número 9 do capítulo de número 2 do livro do profeta Ageu é o versículo mais conhecido deste mesmo livro, e também a profecia mais relevante, mais enfática e mais lembrada por toda a igreja. Claro que para nós que somos pentecostais, esse texto remete a algo especial, porque todos aqueles que são pentecostais, quando escutam falar da glória de Deus, do fogo do Espírito Santo, o coração ele arde. Pelo menos é assim comigo, irmãos. E o que o profeta vai fazer no texto é uma comparação. Ele compara a glória de duas casas, dizendo que a glória da última casa, ou algumas traduções vão trazer a glória da segunda casa, seria maior do que a glória da primeira casa. Parece algo simples, mas para nós entendermos a complexidade desta profecia, é importante nós compreendermos a complexidade da primeira casa, deste que ele chama do primeiro templo. Esta primeira casa é o templo de Salomão, e a segunda casa, ou a última casa,
era o templo de Zorobabel, mas no texto, especificamente, se remete somente ao templo de Zorobabel. Porém, profeticamente, nós podemos dizer que estão agrupados aqui outros templos que virão ainda. A complexidade do texto está na grandiosidade da primeira casa, do templo de Salomão. O templo de Salomão, para quem não sabe, ele surge no coração do rei Davi, quando Davi tem em seu coração construir um templo para que a Arca da Aliança, símbolo da presença do Senhor, habitasse ali naquele templo. Para quem não sabe, a Arca da Aliança era um caixote de madeira com cerca de 111 centímetros de comprimento e 66 centímetros de largura e de profundidade. Na tampa da Arca da Aliança tinha algo chamado propiciatório. Era uma tampa banhada de ouro, feita de ouro, com um desenho de 2 querubins, um olhando para o outro, apontando para dentro da arca. E dentro da arca tinham 3 coisas que eram de suma importância para os hebreus. A primeira coisa que estava ali era as tábuas da lei que Deus concedeu a Moisés. A segunda coisa era o cajado, a vara de Arão. E a terceira coisa era um pote com o maná. O mais importante para nós entendermos é, por onde a Arca da Aliança passava, o povo de Deus tinha a vitória garantida. Davi então tem em seu coração construir o templo. Ele consulta o profeta Natã. A princípio o profeta aprova, só que Deus incomoda o profeta a dizer para Davi que aquele templo não seria construído por ele, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue, mas que pela misericórdia de Deus, Deus concederia que o filho de Davi, que da descendência dele, nasceria um que poderia construir esse templo. Davi então, ele mesmo não podendo construir, ele deixa tudo preparado. O texto vai dizer que ele prepara todo o desenho, toda a planta, toda a estrutura, todo o esquadrejamento do templo. E quando Salomão assume o trono, tudo fica muito mais fácil. A verdade é que muitas vezes nós julgamos Salomão por conta dos seus erros. A gente costuma contar as histórias do fracasso, dos equívocos, das derrotas que Salomão teve contra si mesmo. Mas não é por conta dos erros dele que nós devemos anular os seus acertos. A história vai dizer, e a Bíblia é bem enfática, em dizer que Salomão acertou em cheio na construção do templo que leva seu nome, porque ele segue à risca tudo o que o seu pai havia preparado, todo o esquadrejamento, toda a planta, todas as demarcações, todas as estruturas do templo. Salomão segue à risca. E eu quero enfatizar algo para você nessa noite. Salomão, quando ele vai construir o templo que leva seu nome, para que a presença de Deus habitasse, ele seleciona do melhor. Ele seleciona do melhor ouro, da melhor prata, do melhor cobre, do melhor bronze, das melhores madeiras. Por quê? Porque Salomão entendeu que para Deus tinha que ser o melhor. Deus não aceita o que sobra. Deus não aceita resto. Com ele não tem jeitinho, com ele não tem barganha. Para ele tem que ser o melhor. E eu já quero dizer algo para quem veio nesta casa nessa noite, achando que isso aqui seria simplesmente uma reunião, porque tem gente que é assim, tem gente que vem para a igreja para poder rever alguns amigos, para poder conversar com alguns amigos, com alguns parentes, mas aqui não é local de você rever os seus amigos, aqui é o local que você vem para poder entregar o melhor para ele. E eu já quero perguntar se tem alguém que veio entregar o melhor para ele. Tem alguém? Porque ele está esperando o seu melhor glória, o seu melhor aleluia, o melhor. Ele não aceita resto, é o
melhor. Quem veio entregar o melhor para ele? É tão enfático o texto que os historiadores vão dizer que Davi, quando ele permite Salomão construir o templo, quando Salomão constrói o templo, até mesmo os pregos do templo eram pregos feitos de ouro, porque ele entende que para Deus tem que ser o melhor. Quando ele constrói o templo, olha para cá para você entender. Quando ele constrói o templo, a Bíblia vai dizer que ele pega a Arca da Aliança, coloca no meio do templo. Parece que estava tudo pronto. O templo bonito por fora, com ouro, com prata, com bronze, com cobre, com as melhores madeiras. Pega a Arca da Aliança, coloca no meio do templo. Só que os hebreus eram um povo que estavam acostumados com a glória de Deus. E Salomão então entende que faltava algo acontecer. O que faltava, pregador? Faltava a glória de Deus invadir o ambiente. Faltava a glória de Deus descer na casa. E o texto é muito interessante e enfático para nós, 2 Crônicas, capítulo número 7, porque Salomão vai dar a única receita. Ele vai revelar para nós o único método capaz de trazer Deus para a terra. Observando que a glória de Deus não havia descido, o texto diz que Salomão dobra o joelho no chão e começa a orar, porque Salomão entendeu que não adiantava de nada ser bonito por fora, ter prata, ter ouro, ter cobre, ter bronze por fora, se não tivesse a glória de Deus lá dentro. E eu já quero dizer algo para quem veio adorar a Deus nessa noite, para quem veio cultuar, se preocupando com por fora, porque tem gente que é assim, pastor Orlando, está se preocupando com a roupa que vai vestir, está se preocupando com o terno que vai andar, com o relógio, com o carro que vai andar, com a casa que vai morar. Deus me trouxe para dizer para você, Ele não se importa com o que você carrega por fora, Ele quer saber se tem a glória por dentro, porque para o que está por fora, Ele não liga, Ele olha para o que está por dentro. Parece que eu vejo Samuel chegando na casa de Jessé, em 1 Samuel capítulo número 16, e olhando com os olhos humanos e dizendo, Eliabe tem cara de rei, Abinadab tem cara de rei, Samá tem cara de rei. Aí Deus brada lá do alto para dizer para Samuel, Samuel, pega a caneta e pega o papel que eu vou te ensinar algo do céu. Eu, Deus, aleluia, eu não olho para o que está por fora, eu olho para o que está no coração. Tem gente que está ligando para o que está por fora, irmãos. Tem gente que valoriza a conta bancária, tem gente que valoriza a vaga que está, o emprego, mas Deus me trouxe para dizer, Ele olha para o que está dentro do coração. Será que tem alguém que veio adorar a Ele de verdade nessa noite? Porque Ele não está ligando para a sua aparência não, minha irmã. Esta maquiagem para Ele não importa não. Ele está olhando para o que está dentro de você. Ele está procurando um adorador que veio adorar de verdade. Tem alguém? Deixa eu ver. Aleluia. Eu sinto Ele nesta casa, irmãos. O salmista vai dizer no Salmo de número 101, verso de número 6, que os olhos do Senhor se inclinam sobre os fiéis da terra. Sabe o que me alegra de pregar aqui nesta noite? Não é rever vários amigos, embora isso também me alegre, mas o que me alegra de verdade é saber que os olhos dele já estão aqui, procurando aqueles que vieram adorar, disposto a ouvir as suas orações, a ouvir as suas demandas, procurando o coração contrito que veio entregar o melhor. Tem alguém que veio entregar o melhor? Aleluia!
Ele dobra o joelho no chão. Por quê? Porque ele entende que não valia de nada ser bonito por fora, se a glória de Deus não tivesse lá dentro. Parece que eu lembro de Atos capítulo número 3, quando Pedro e João estão subindo a rampa de um templo, cuja porta era formosa, o nome da porta era Formosa, o templo era formoso. Só que o que me entristece no texto é que, se embora o templo fosse formoso por fora, a porta era formosa por fora, mas a Bíblia diz que todos os dias tinha um coxo na frente do templo. Do que eu pergunto para você nessa noite: que adianta o templo ser bonito por fora, sendo que entra culto e sai culto e o coxo está coxo, sendo que entra campanha e sai campanha e o coxo está coxo, entra domingo e sai domingo e o coxo está coxo? Por quê? Porque o templo é bonito por fora, mas não carrega a glória de Deus por dentro. Ai, clamassuri que levaraia. Só que eu estou vendo dois subindo a rampa do templo, que o bolso está vazio, não tem prata e não tem ouro. O coxo pergunta e Pedro responde: eu não tenho prata, não tenho ouro, só que eu tenho algo que é um pouquinho melhor. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Eu já quero liberar algo sobre a vida de quem tem mão para levantar, irmãos. A moeda do céu não é prata, a moeda do céu não é ouro, a moeda do céu não é real, não é dólar, não é euro. A moeda do céu é poder de Deus, e Ele veio para entregar para quem quer receber. Tem alguém que quer receber poder nessa noite? Os céus já estão abertos. Deixa eu ver se tem alguém que veio adorar a Ele de verdade. Deixa eu ver. Quem trouxe glória a Deus, entrega a glória, pelo amor de Deus. Eu não acredito que você vai ficar com a boca fechada. Jesus está na casa, e Ele não veio como visitante, não. Ele veio como quem é o dono da casa. Quem trouxe glória a Deus, entrega a glória. Quem trouxe aleluia, entrega o aleluia. Cadê você que veio adorar aí? A palavra que eu quero liberar para você nessa noite é: a oração ainda tem poder. A oração ainda é a única ferramenta capaz de destravar aquilo que está travado. Irmãos, escuta o que eu vou falar. Eu aconselho aqueles que tocam, que estudem melhor os seus instrumentos, procurem entender as escalas, as harmonias. Aconselho aqueles que cantam, que conheçam melhor as suas vozes, aprendam os agudos, façam curso vocal. Aconselho aqueles que ministram, aqueles que pregam, façam curso de teologia, melhore a sua exegese, a sua hermenêutica. Só que de nada vale tocar bem se não tiver joelho no chão. De nada vale pregar bem se não tiver joelho no chão. De nada vale cantar bem se não tiver joelho no chão. O demônio não vai ser expulso do quanto você toca, não. O demônio não vai ser expulso no seu agudo, não. Ele não vai sair no quanto você prega, não. Só que quando ele bate de frente com o crente que ora, Satanás tem que dar marcha ré 180, tem que bater em retirada, porque quem peleja por você não dorme, ele não tosqueneja, e ele não pega. Ai, clamassuri que levaraia. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu já tenho uma palavra para você. Eu não acredito, pastor Orlando, que teve gente que entrou dentro dessa casa hoje entregando os pontos. Eu não acredito que teve gente que entrou dentro dessa casa hoje aceitando a filha no homossexualismo, aceitando o filho na prostituição, aceitando o diabo levar seus filhos para droga. Eu não acredito. Eu não sei você, só que eu vou dobrar o meu joelho
joelho, eu vou orar, e a minha oração vai trazer Deus para a terra. E quando ele entra na peleja, não tem para demônio, não tem para tranca-rua, não tem para chucaveira, não tem. Tem alguém que recebe. Tem alguém que recebe? Fica de mão levantada que eu vou profetizar. Eu profetizo nessa noite que o diabo não vai ganhar a sua casa, não. Tem alguém para dar um aleluia, um glória a Deus? Quem está recebendo, dá aleluia, dá glória. Eu não acredito que você vai ficar de boca fechada, não. Eu profetizo que o inimigo não vai destruir o seu casamento. Ai, Clemara, eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Tem alguém que veio adorar? Eu vou fazer uma pergunta para ver quem veio adorar de verdade. Será que a igreja que ora já chegou nesta noite? Será que a igreja que ora já chegou nesta noite? Deixa eu ouvir. Só você e Deus sabe do tamanho da luta que está travada na sua casa. Só você e Deus sabe o que você está enfrentando lá dentro do seu trabalho. Só que Ele te dá a oportunidade hoje. Pede a Ele, Jeremias 33:3. Aqueles que me buscam vão me encontrar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. A igreja que ora já chegou. A igreja que ora já chegou. Aleluia. Aleluia. Eu estou pregando simples, que a oração ainda tem poder. Eu estou pregando que a oração ainda tem poder. Pregador, me prova na Bíblia. Pregador, fica ligado para você dar glória. 1 Samuel capítulo de número 2. Ana vai orar e Deus vai dar para ela um filho. Primeiro livro dos Reis capítulo de número 18. Elias vai orar e Deus vai mandar fogo do céu. Daniel capítulo de número 2. Daniel vai orar e Deus vai dar para ele sabedoria. Atos 12, Pedro está preso, a igreja dobra o joelho no chão e começa a orar, e Deus envia o anjo lá dentro da prisão para poder resgatar Pedro. Atos capítulo de número 16, Paulo e Silas presos. Aí Silas olha para Paulo, conjectura desse pregador, e diz: Paulo, o que é que a gente vai fazer? Eu não sei você, Silas, mas a receita está aqui, ó. Vamos dobrar o joelho, que a nossa oração vai trazer ele para a terra hoje. Deixa eu traduzir para você. Quem ora, Deus manda fogo do céu. Quem ora, Deus envia a provisão. Quem ora, Deus dá sabedoria. Quem ora, Deus envia o anjo se for preciso. E quem ora, meu irmão, não tem cadeia que fique de pé. Não tem cadeia, não tem prisão que fique de pé. Eu estou dizendo nessa noite que aquilo que acorrenta a sua casa, no poder da sua oração, vai cair. Eu estou sentindo ele aqui, irmão. Tem alguém que veio adorar comigo, por gentileza? Eu vou dar 30 segundos para você orar, e na sua oração ele vai fazer. Deixa eu ver quem veio adorar, deixa eu ver. Eu vou dar 10 segundos para você adorar de verdade agora. Quem trouxe glória a Deus, libera o glória, vai. Deixa eu ver quem veio adorar. 10. Jesus passa na sua casa agora, do glória, do glória, do glória. 9, ele quebra o arco. 8, ele corta a lança. 7, ele queima, ai Jesus, ele queima os carros do fogo. 6, a depressão vai bater em retirada
tirada de lá agora, no glória. 5, essa doença vai ter que sair desse lar. 4, esse casamento vai ficar de pé, porque quem dirige essa casa é Jesus de Nazaré. 3, deixa eu ver quem veio adorar. Aleluia. O texto diz que Salomão dobra o joelho, ele ora, a glória desce. Quem estava dentro do templo, olha isso, irmãos, a glória foi tão grande que quem estava dentro do templo caiu, e quem estava fora caiu também, pastor Orlando, de um modo que ninguém poderia nem sair e nem entrar. A glória tomou conta do ambiente. Só que agora vai apertar um pouquinho. Por quê? Porque algo me traz dúvida, algo me inculca nos hebreus, no povo de Israel. O que, pregador? Escuta isso. Porque esse povo era um povo que estava acostumado com Deus, acostumado com a glória. Tinha um templo, tinha um Deus, tinham glória. Mas mesmo assim, eles gostavam de andar de mãos dadas com a idolatria. Deixa eu repetir isso aqui para você guardar na tábua do seu coração. Era um povo que tinha templo, tinha Deus e tinha glória. Mas mesmo assim, gostava de andar de mãos dadas com a idolatria. O que Deus faz, pregador? Deus que é amor, mas que também é justiça, Ele envia a vara corretiva para poder botar eles no estreito. A vara corretiva tinha nome, Babilônia. Mais especificamente o seu imperador, Nabucodonosor, para poder colocar o povo de Deus no estreito, para poder trazer eles de volta de onde eles não deveriam ter saído. Eles vão para o cativeiro na Babilônia. 606 a.C., a primeira leva primeiro os príncipes, descendentes da nobreza. A história vai dizer que 597 eles voltam e levam aqueles que eram de linhagem sacerdotal. 586 eles voltam de novo e destroem tudo o que eles viam pela frente. O povo de Deus estava quebrado, dilacerado. Templo de Salomão no chão, não restando pedra sobre pedra. Os muros de Jerusalém no chão, não restando pedra sobre pedra. Por quê? Porque Deus tinha que arranjar uma forma de trazer eles de volta para o joelho no chão, de restaurar a comunhão e a intimidade com eles. Escuta o que eu vou falar e não sai magoado com o Thales hoje não, tá? Essa prova que você está enfrentando, que você diz, pastor Orlando, o diabo está furioso contra mim. Pastor Orlando, você diz, o diabo está enfurecendo lá no meu trabalho, na minha vizinhança. Deus me trouxe para dizer para você que essa prova não é o diabo não, irmão. É Deus trazendo você de volta para onde você não deveria ter saído. Essa cova que você foi lançado, essa fornalha, esse cativeiro que você está enfrentando, não é o diabo não, é Deus te trazendo de volta para o joelho no chão, porque se não fosse isso, nem para o culto você via, e você sabe que eu estou falando com você. Aí Deus me trouxe para dizer para você, eu aperto na sua casa, mas não te perco, eu tranco a porta, mas não perco você. Eu aperto lá dentro do seu trabalho, mas eu não perco a sua adoração. Eu sei que o glória a Deus acaba, mas eu sinto Jesus nesta palavra, irmãos. E Ele está dizendo para alguém, se preocupa não, porque o cativeiro tem hora marcada para terminar. Eu estou passando pela prova de mãos dadas contigo, para te trazer para o joelho do chão, para gerar testemunho na sua casa, gerar intimidade, para você entender que quem comanda tudo é Ele, quem faz tudo é Ele, quem pode tudo é Ele. Tem alguém que está entendendo? Diga glória a Jesus. Cativeiro tinha hora para terminar. Eu entro e encerro. O texto vai dizer que 70 anos depois,
Se levanta o império dos Medos e Persas, cujo imperador Ciro já havia sido profetizado pelo profeta Isaías. E o texto vai dizer que ele liberta todos os que estavam cativos da Babilônia. A história diz que eles começam a retornar para casa. Olha para cá, eu aplico e encerro. Eles começam a retornar para casa. Por 3 vezes a Babilônia veio e levou eles cativos. Por 3 levas, eles voltam de volta para Jerusalém. Uma comandada por um homem conhecido chamado Neemias, o qual Deus deu a incumbência de reconstruir os muros. Outra leva comandada por um outro homem conhecido chamado Esdras, o qual Deus deu a incumbência de restaurar o culto. E uma outra comandada por um homem um pouco menos conhecido, chamado de Zorobabel, embora este fosse o rei. E a incumbência que Deus deu a Zorobabel era a seguinte: você vai reconstruir o templo, vai restaurar a adoração, você vai voltar, vai botar todo mundo para trabalhar para reconstruir o templo, para a gente poder voltar a adorar. Eles voltam, começam a reconstruir o templo, escuta isso. Só que quando eles começam a reconstruir o templo, presta atenção no que eu vou dizer. O texto vai dizer que os mais velhos, que viram a glória da primeira casa, eles começam a desanimar. Sabe por quê? Porque eles não tinham mais a mesma prata, o mesmo ouro, a mesma quantidade de bens materiais que eles tinham outrora. E o questionamento dos mais velhos era: como é que Deus vai descer nesse templo que nós estamos erguendo com madeira e palha, sendo que antigamente o templo era lindo, tinha ouro, tinha prata, tinha cobre, tinha bronze. Como é que Deus vai descer? A Bíblia diz que os mais velhos começam a desanimar os mais novos, e de repente a construção do templo para. Por quê? Porque tinha gente dentro do meio deles ali, que estavam fixados, que estavam presos naquilo que eles tinham vivido lá atrás. Eles estavam presos na glória que eles viveram lá atrás. Eles estavam presos no templo que eles tinham lá atrás. Tem um ditado que vai dizer que quem vive de passado é museu. Eu prefiro dizer que quem vive no passado não vive o presente e está morto no futuro, irmão. Presta atenção para você entender. Deus, Ele tem coisas excelentes preparadas para nós. Só que muitas vezes a gente fica preso lá atrás. O passado nos atrapalha de viver o futuro. E eu sei que eu estou pregando para alguém que está pensando: ah, mas Senhor, o vigor que eu tinha lá atrás era tão grande, Pai, hoje eu não tenho mesmo. Como eu tinha unção lá atrás, hoje eu não tenho mais a mesma. Eu cantava e a igreja virava, agora nem ânimo eu tenho. Eu sei que eu estou pregando para gente que está preso lá atrás e diz: como eu pregava antigamente, gente aceitava Jesus, e hoje eu não tenho mais a mesma unção. E por conta das coisas que viveu lá atrás, você está preso nelas e o seu futuro está travado. Deus me trouxe para dizer: o seu passado pode até definir o seu presente, mas o seu presente vai definir o seu futuro, irmãos. Deus olha para aquele povo, eu aplico e encerro, escuta isso. Deus olha para aquele povo e usa a boca do profeta para dizer: eu sei que vocês estão presos na glória que tinha lá atrás. Eu sei que antigamente tinha prata, tinha ouro, tinha cobre, tinha bronze. O templo era valioso, mas lá vai, verso de número 8. Eu sei que esse templo não vai ter prata e nem tem ouro, só que a prata ainda está na minha mão. Aleluia, o ouro ainda continua na minha mão. Se eu quiser eu abro de novo, se eu quiser eu faço e refaço, se eu quiser eu travo e destravo, porque o controle está na mão dele, está na mão dele, está na mão dele, está na mão dele. Tem
gente que entrou nessa casa preocupado hoje com a conta que tem para pagar, preocupado com a fatura do financiamento, preocupado com a comida que tem que colocar na mesa, com a fatura do cartão de crédito. Aí Deus trouxe o profeta para dizer para vocês: a prata está na minha mão ainda, o ouro ainda está na minha mão também, e se eu quiser, o milagre chega lá dentro da sua casa, hoje ainda, não precisa nem ser amanhã. Se eu quiser, o milagre chega. Se coloca de pé, mas adorando a Jesus, por gentileza. Se coloca de pé, mas adorando a Jesus, por gentileza. Está preso no passado, meu irmão. Está achando que Deus não pode fazer. A Bíblia vai dizer que Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Me dá um sol, por gentileza. Você vai adorar comigo agora. Renovo, o que eu quero é renovo para ti de novo. Tem alguém que veio adorar comigo? Adora Ele. Renovo, o que eu quero, mas você vai pedir com vontade, que Jesus vai derramar, para ter o brilho no rosto. De novo, mais uma vez, renovo. Renovo, o que eu quero é renovo, para te sentir de novo, renovo, o que eu quero é, eu sei que você está precisando disso, para ter o brilho no rosto. De novo, canta assim, ó. E toca-me, toca-me. Deixa eu ouvir você, vai. Nem mais um passo darei, nada. Olha que som gostoso da igreja, irmãos. E toca-me. Vai continuando. Cadê o baterista para me ajudar que eu vou louvar? Nada farei sem. Mais uma vez, toca-me. E toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Pode continuar e vem com pressão comigo agora, vai. E nem mais um passo darei, nada farei sem. Deixa eu pregar, você vai continuar. O texto vai dizer que eles estavam desanimados, estavam angustiados, porque eles achavam que aquilo que eles tinham vivido no passado era maior. Só que Deus usa o profeta para poder dizer: vocês acham que o que vocês viveram lá atrás era grande? Vocês acham que a glória que vocês viram era grande? Se prepara, por quê? Porque a glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira. Tem alguém comigo nesta palavra? Deixa eu ver. A glória dessa última casa vai ser maior. Eu estou dizendo que a glória desta última casa vai ser
Mais uma vez. Eu sei que é isso que você precisa, minha irmã. A angústia está batendo lá na sua casa, lá no seu peito. Deus me trouxe para dizer para você que o que Ele tem preparado para você é muito maior do que aquilo que você já viveu. É pouca mão levantada para muita profecia. Levanta a mão. Eu estou dizendo nessa noite que Deus me trouxe para dizer que o que Ele ainda tem preparado para você, para sua casa, é muito maior do que aquilo que você já viveu. Isso, recebe mesmo da glória a Deus mesmo. A glória desta última casa vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Minha hora já foi, mas eu preciso adorar. Enche-me e até e o que? Derrama a sua glória, 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 glória. Enche-me. Deixa eu ouvir a igreja pedir isso, por gentileza. Enche, ai que levassou, que Eu encerro agora. Pega na mão do irmão que está do seu lado rapidinho. Eu vou fazer isso só uma vez, porque eu sei que essa igreja é pentecostal. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Você vai olhar para ele e vai dizer: eu sei que está difícil. Fala com mais vontade que você é pentecostal. Eu sei que está difícil. Nós não temos recurso. Fala isso. Mas nós temos profeta. Nós não temos recurso, mas nós temos a glória. Nós não temos recurso, mas nós temos Deus. Igreja que tem Deus não precisa de gente com dinheiro, não. Igreja que tem Deus não precisa de vereador, de empresário. Ele manda a provisão. Eu quero orar por você. Declai, declarar. Leremai, leserevalá, calavará, súria. Rica, tereba, sore que levará. Eu estou sentindo ele aqui. Rica, tacalá, que amará, só que levará. Raca, taca, te levar, cura que amará. Assim, ó, há poder no nome, mais uma vez, há poder, mais uma vez, há poder. Você vai declarar para quê agora, mais profeticamente? Quebrar cadeias, quebrar cadeias, quebrar. Cadeias quebrando. Só quem é espiritual vai entender isso aqui. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias.
rapidamente eu oro e encerro. Você que entrou aqui nesta casa hoje, fica com vergonha não. Essa palavra foi para você, eu sei disso. Tem coisas do passado que estão te atormentando até hoje. Deus vai tirar da sua mente hoje. Ele vai cauterizar essa ferida que está exposta ainda. Você que esta palavra foi para você, vem aqui na frente que eu vou orar. Você vai voltar com milagre para casa. Fica com vergonha não, vem chorando que Ele vai colhendo as suas lágrimas. Vem chorando que Ele vai colhendo as suas lágrimas. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Deixa eu ouvir você adorando, vai. Há poder. Você vai declarar pra quê com vontade agora? Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Obrigado. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Espírito, Espírito, Que desce como fogo. toma esse lugar, Senhor. Vem como em Pentecoste e enche-me de Mais uma vez para novo. nós terminarmos, mais uma vez, vai declara com vontade. Espírito, Espírito, Eu já vejo o espírito de profecia pairando sobre a igreja. que desce como fogo. Vem sobre nós. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Segura que eu vou orar. Eu adorarei. Nós clamamos na autoridade que há no teu santo nome, Jesus. Deus da minha Só eu conheço esse som, irmão. Jesus está na casa. Só o Senhor conhece o coração dessa irmã e desse irmão, Pai. Só o Senhor sabe da luta que ele travou lá atrás, da batalha que ele enfrentou lá atrás, Jesus. Nós pedimos na autoridade que há no teu santo nome, Jesus. Entra naquela casa agora, Pai. Todo demônio, todo espírito maligno que estiver dentro desse lar vai ter que bater em retirada, Senhor, pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus. O Senhor é o Deus que renova as forças. Vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Abençoa a vida dessa irmã, desse irmão, Jesus. O Senhor sabe da luta que ela está enfrentando. Esse passado que atormenta a casa. Oh, Jesus. O Senhor é o Deus de boas novas, Pai. Derrama poder lá dentro também, Jesus. Aleluia, eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui. Tem alguém que está sentindo? Abre a boca. Adora Ele, que enquanto você adora, Ele trabalha pelo seu lar. Enquanto você adora, Ele trabalha pela sua casa.
Enquanto você adora, Ele trabalha pelo seu casamento, pelos seus filhos. Deus eterno, derrama do seu poder lá dentro também, Senhor. Eu adorarei. Nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo que nós recebemos nessa noite, Jesus. E nós te pedimos, Senhor, que esta palavra fique em nossos corações. O Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai. O Senhor é o Deus que remove tudo aquilo que atrapalha-nos do nosso propósito, Deus. O Senhor é o Deus que fortalece essa irmã. Recebe força, minha irmã. Deus está dizendo que Ele conhece a sua causa, Ele conhece a sua casa, Ele conhece a sua dor. E Ele me trouxe para dizer: fica tranquila, porque enquanto você está de joelho dobrado, Ele continua trabalhando pelo seu lar. Jesus está tocando, Jesus está tocando. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Nós cremos que o Senhor fez, que o Senhor faz, e que muito ainda o Senhor irá fazer. Você que pode, aplauda o nome de Jesus. Agora fecha sua mão para receber e entrega o melhor glória que você já deu.